Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula passada nós estávamos falando um pouquinho sobre receita de impostos. Agora nós vamos dar continuidade a alguns exemplos para solidificar alguns lançamentos, tá? Então, em relação à receita de impostos, no quesito agora do fato 3.3, arrecadação de tributos voltado para o ICMS, em relação concomitantemente com o fato gerador, tá? Vamos demonstrar como que seria o lançamento, tá? Então, lembrando mais uma vez, nós temos que perceber a separação das seguintes nomenclaturas: método das partidas dobradas, utilizando o débito e o crédito, tá? Isso aí sempre nós iremos fazer. Identificar o título da conta, o código, a natureza da informação e os valores, tá? Então, em relação à arrecadação de tributos, quando acontece a arrecadação, a própria arrecadação, a gente sabe que tem um ingresso de dinheiro, de recursos para os cofres públicos. Então, no caso, a entrada é via lançamento a débito na conta caixa. Então, olhando lá no plano de contas, mais uma vez, você vai identificar o código, esse código nós já vimos, tá? A natureza da informação, como entrou no caixa, caixa nós sabemos que é uma conta patrimonial, tá? E o valor que foi, que houve ingresso, tá? E qual que é o lançamento que eu faço agora? Vocês podem perceber que lá nos itens variações patrimoniais, nós temos variações patrimoniais aumentativa e diminutiva, tá? Então, nesse caso, nós vamos perceber o código, olhar o código do item 4, tá? Que vai se chamar ao relacionar com o imposto que está sendo arrecadado, tá? Nesse caso aí, imposto sobre produtos e a circulação de produtos ou serviços, tá? O código, se você observar lá, será o código 4, né? E as seguintes nomenclaturas, seguintes códigos, né? 1, 3, tá? Como é uma conta patrimonial, não muda, né? Continua sendo, né, o patrimonial a conta que deve ser lançada no crédito, perfeito? E o valor que é o mesmo, tá? Então, nós finalizamos essa parte aqui de patrimonial. Mas, como houve o recebimento e houve essa variação patrimonial, nós temos também que reconhecer a conta orçamentária. Então, a conta orçamentária, tá, é que vai remeter ao acontecimento, né? Nós não havia previsto uma receita inicialmente do exercício, então agora eu preciso, como houve o recebimento, eu preciso dar baixa, tá? Dar baixa numa conta que expresse isso, tá? A receita foi realizada, né? Então tem que dar baixa no débito da receita a realizar que eu havia lançado anteriormente. Se você perceber no primeiro lançamento que nós fizemos da receita, nós utilizamos essa conta aqui, tá? E agora nós vamos dar baixa por quê? Nós estamos recebendo, né? Então o nome da receita agora é receita realizada e não receita a realizar, perfeito? E daí é só localizar lá no plano de contas o código, tá? Aqui já está mais fácil, depois vocês olhem com calma, ok? Então é uma conta orçamentária também, né? O mesmo valor será utilizado, tá? Tanto para o débito como para o crédito, e aí finaliza a parte patrimonial, finaliza a parte orçamentária e, como eu havia dito, nos itens de recolhimento, nos itens de arrecadação, sempre vou ter as questões patrimonial, a questão orçamentária e agora a questão de controle que eu preciso fazer o lançamento, tá? Então, esses controles aqui que você tem que só olhar de acordo com o fato que está acontecendo para você poder identificar a conta. Nesse caso aqui, nós vamos fazer o controle da disponibilidade de recursos que estão tendo no órgão público. Então, nós vamos ter uma conta chamada controle da disponibilidade de recursos, tá? Para poder fazer o lançamento. Então, daí nós identificamos essa nomenclatura, esse título da conta, no código que está lá no plano de contas, tá? O valor aqui, né? No caso, os 11 mil não, 29 mil, né? 29 mil, vamos corrigir aqui porque para ficar correto. E a execução da disponibilidade, né? A execução tanto na hora da arrecadação como no recolhimento vai ter essa parte da execução, né? Da disponibilidade de recursos, disponibilidade por destinação de recursos, tá?
é uma conta de controle também, tá? E os 29 mil, tá? Ok? Então, essa parte da arrecadação aqui nós finalizamos ela, tá? Vamos falar de uma outra parte agora, a parte referente à contratação, né? Vamos colocar aqui, contratação de operações de crédito, tá? De curto prazo. Depois vocês olhem com calma esses lançamentos aí, tá? É só para a gente ter uma visualização de alguns lançamentos para fixar alguns que ainda não tenham visto essa parte também. O outro ponto que nós vamos tocar é na parte da arrecadação da receita orçamentária, tá? Na arrecadação da receita orçamentária, nós também, é um item que se assemelha muito com a arrecadação anterior, né? Ali, a anterior é a arrecadação de tributos, agora a arrecadação de receita orçamentária mediante operação de crédito externa, como que se dá o lançamento, tá? Então, eu vou ter sempre o débito e o crédito, né? A arrecadação, como a gente já fez no exercício anterior, né? Houve arrecadação, houve entrada no caixa, então eu tenho que fazer o débito, identificar no plano de contas o código, né? E nós sabemos que a caixa é uma conta patrimonial que vai lá no ativo, então está mais fácil essa classificação inicial aqui, perfeito? Então, continuando, é fruto de que essa entrada de recurso? É fruto de uma operação de crédito, que a gente vai chamar de empréstimo a curto prazo, tá? Então, olhando lá no código do plano de contas, empréstimo a curto prazo está no item 2.1.22, tá? Também é um ponto patrimonial, só que vai lá no passivo essa conta, tá? E o mesmo valor, perfeito? E o mesmo valor, tá? Então, a parte da arrecadação inicialmente era essa. Só que não para por aí, né? Eu preciso reconhecer também os outros pontos referente à parte orçamentária, porque como houve ingresso de recursos, né? Houve ingresso de recurso, houve no setor público, então, uma receita realizada, realizou-se a receita, entrou no caixa, então realizou-se a receita. Então, eu vou chamar de receita, vou abaixar o saldo da conta receita a realizar que estava pendente, tá? E reconhecer a nomenclatura agora correta, receita realizada propriamente dita, né? Então, tem o código no plano de contas. Depois vocês olhem com calma essa parte, tá? E o valor é o mesmo valor ali da questão patrimonial, perfeito? E, como eu disse para vocês, na parte da arrecadação nós vamos ter também essas três modalidades, né? Patrimonial, orçamentária e de controle. Então, nós vamos ter duas contas aqui a serem lançadas, né? Então, o que vai se repetir em relação à operação anterior, né? É o controle da disponibilidade de recursos, que é o item 7.2, né? E a parte de execução da disponibilidade de recursos, disponibilidades por destinação de recursos. Então, vocês podem olhar lá no plano de contas, se o código está correto também, se eu não lancei errado, né? Mas eu acredito que sim, esteja correto, né? 8.2. E o mesmo valor, tá? Então, terminamos mais um lançamento de arrecadação, só para fixar, vocês lembrarem desses termos aí, tá bom? Então, vamos para outro ponto. O outro fato que nós vamos falar é o fato 5, contratação de recursos, tá? Essa contratação de recursos, como que se daria o lançamento? Vamos supor que relacionado à parte de empenho da despesa de serviço, tá? Então, agora, empenho da despesa de serviço, ok? Então, vamos lá. Começando, então, lançar as contas. Então, quando há o empenho, tá? A conta que será debitada, conta de crédito disponível, débito, crédito disponível. Lembrando que isso aqui vai ser a parte orçamentária, porque ainda não se realizou-se nada no patrimônio, não houve impacto ainda no patrimonial, tá? Por isso que vão ser contas orçamentárias. E a conta crédito empenhado a liquidar, né? O serviço ainda não foi feito, né? O serviço ainda irá se realizar, tá? E depois vocês olhem no código, no plano de contas, né? O valor que está sendo posto agora, o código, o número que está sendo posto agora, ok? Para vocês se familiarizarem com a tabela, tá? Então, seguindo aqui o valor hora do empenho, tá? Essa é a primeira parte, tá? A segunda parte, nós vamos
como não teve impacto no patrimônio, tá? Então, como não teve impacto patrimonial, então, mas vai ter o impacto sobre o controle dessa operação. Então, nós vamos ter que lançar essa execução da disponibilidade de recursos, tá? Então, vamos lançar essa parte aqui, tá? Execução da disponibilidade de recursos também, né? Outro lançamento que vai ser necessário fazer, tá? Só que agora no item relacionado a comprometida por empenho, tá? Uma DDR, né? Disponibilidade de recursos comprometida por empenho, o código, tá? O código e também uma conta de controle, tá? Então percebam que aqui não vai ter a questão patrimonial, só orçamentária de controle, tá? Posteriormente, quando houver o pagamento, a liquidação do serviço, aí sim, tá? Então aqui finaliza o ponto 5.1 do empenho da despesa. O próximo passo é o registro do contrato de serviço, tá? Esse registro eu vou deixar para o próximo vídeo. Até daqui a pouco.